Olá, estudantes do sétimo ano, sejam bem-vindos aqui ao SEAD mais uma vez. Professor Sares, aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito fácil. Tenho certeza que vocês já até sabem, vai ser uma espécie de revisão. Acompanha comigo. O tema da aula de hoje vai ser o cálculo de área de retângulo. Calcular a área de retângulo é muito, mas muito fácil. Você vai ver, tem uma formulazinha bem simplesinha e a gente vai resolver alguns problemas, alguns exercícios fazendo esse cálculo, tá? Acompanhe comigo o desafio dessa aula. Nosso desafio vai ser compreender a fórmula, que eu falei para vocês que tem, né? A fórmula para calcular a área de retângulos e aplicar a fórmula em exercícios práticos. Acompanhe comigo aí, ó. Primeiro, o que é um retângulo? Quando a gente fala de retângulo, eu estou falando de um polígono que possui 4 lados, então é um quadrilátero, né? 4 lados, e 4 ângulos internos retos. Então é muito importante saber que são 4 ângulos e eles são retos. E aí, sabendo disso, o quadrado também é um retângulo. Então, eu posso dizer que o quadrado também é um retângulo. Por quê? Porque o quadrado ele tem os 4 lados, né? Ele é um quadrilátero, e os 4 ângulos dele também são retos. Então, posso dizer que um quadrado também é um retângulo. Bom, como que a gente calcula a área de um retângulo? A gente utiliza essa formulazinha aí, ó. A área, o cálculo será sempre B vezes H. Esse B que aparece aí na formulazinha, esse B é a medida da base, que é a parte de baixo. A gente vai fazer um exercício e vai entender. E o H é a medida da altura, que seria a largura do retângulo. Olha só. Como calcular a área de um retângulo? Observe aí, eu tenho o desenho, eu vou até pegar o pincel aqui para eu riscar aqui para mostrar para vocês. Ó. Ali tem um retângulo e a gente quer calcular a área dele, né? Aí, para calcular a área desse retângulo, você sabe que a parte de baixo aqui, ó, mede 6, né? Tá até escrito aqui 6. E esse lado de cá mede 4. Essa medida aqui, ó, esse 6 significa a quantidade de partes que está dividida, ó. Se você observar, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 partes. E do lado de cá na largura, que a gente chama de altura também, você tem aqui, ó, 4 partes. Por isso, mede 4. E aqui é tipo uma legendazinha, ó, que cada quadrinho desse mede 1. Então, a área vai ser a quantidade de quadrinhos desse aqui que eu tenho dentro dessa figura. Isso vai ser a área. Para calcular aqui, ó, eu tenho 6, que é a base, vezes 4, que é a altura. 4 vezes 6 é 24. 24 metros quadrados, ou seja, eu tenho 24 quadradinhos aqui, ó, 24 quadradinhos, e cada um deles é 1 metro quadrado, ou seja, que tem 1 metro de lado. Essa é a área, 24 metros quadrados. É assim que a gente faz o cálculo, tá? E aí tem um exercício aqui para a gente treinar, né? O retângulo que tem base 10 e altura 4, mede quanto? Mede isso aqui, ó. A área vai ser base vezes altura, né? Então, ó, vou colocar para cá, o espaço ficou pequeno. A área vai ser quanto? A base é 10, então vai ficar 10, vezes a altura é 4. Então, 10 vezes 4 é 40. Então, a área desse retângulo vai ser 40 centímetros quadrados. Ou seja, eu vou ter 40 quadradinhos de 1 centímetro de lado cada. A mesma coisa aqui para calcular esse outro, ó. Base vezes altura. A base mede 12, então vai ficar 12 vezes 5. 12 vezes 5. Então, a área vai ser quanto? 12 vezes 5 é 60, né? 12 vezes 5, 10, vai subir 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, fica 60 centímetros quadrados. Essa é a área desse retângulo. Eu tenho 60 quadradinhos
de 1 centímetro de lado cada. Tem mais aqui, ó, um probleminha agora. João decidiu pintar uma das paredes de seu quarto. A parede tem um formato de um retângulo. Então a gente está estudando a área de retângulo, né? E essa parede tem um formato de retângulo com 4 metros de altura e 3 metros de largura. Ele precisa saber qual a área total dessa parede para comprar a quantidade certa de tinta. Sabendo que cada litro de tinta pode pintar 12 metros quadrados, responda qual é a quantidade de tinta que ele precisa comprar. Então, ó, a gente vai calcular a área da parede. Então, se ela mede 4 de altura e 3 de largura, a área vai ser 4 vezes 3, né? Então, a área aqui vai ser 12 metros quadrados. Essa é a área da parede. E aí tem uma informação aqui, ó, que cada litro de tinta pode pintar 12 metros quadrados. A pergunta é qual a quantidade de tinta que ele precisa comprar. Se a área que ele vai pintar é 12 metros quadrados e cada litro pode pintar 12 metros quadrados, então ele precisa comprar apenas 1 litro, né? 1 litro dá para pintar. 1 litro de tinta. 1 litro de tinta. Fácil demais esse, né? Falei para vocês que era muito fácil o cálculo, né, da área de retângulo. É muito simples. Basta você multiplicar o comprimento da base pelo comprimento da altura. Fez essa multiplicação, você encontra a área. Lembrando que o cálculo de área será sempre quadrado, tá? Centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Essa é a unidade de medida de área. Vamos ver aqui o que a gente aprendeu, uma revisãozinha. O que nós aprendemos nessa aula? Mostrei para vocês como calcular a área de retângulos, que é muito fácil, eu acho muito fácil isso aqui. E aplicar a fórmula em exercícios práticos. Então a gente fez exercícios e fez um probleminha também, né? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e entendido. Treina aí na sua casa, faz algum exercício, assista às nossas aulas aqui do SEAD. E a gente se vê em um outro momento por aqui. Até lá. Tchau.